Nós estamos começando mais um programa Trocando Ideias, um programa feito com tanto carinho aqui pela Luz para o Caminho, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo. Uma igreja relevante, uma igreja fiel, uma igreja bíblica, acolhedora, uma igreja para você e para sua família. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros é pastoreada pelo reverendo Arival Dias Casimiro, um homem de Deus, um pregador apaixonado, um homem que prega com muito ardor o Evangelho de Cristo e luta pelo crescimento da igreja e a obra missionária. O programa Trocando Ideias, ele existe com um propósito bem definido. Nós aqui procuramos responder às suas perguntas que às vezes afligem o seu coração, que você não tem oportunidade de perguntar a alguém ou ainda não encontrou uma resposta à luz da Bíblia a estas indagações, pois o programa existe para isso. E então, nós vamos aqui tratar de 5 perguntas neste programa e, afinal, vamos aí à primeira pergunta do programa. A minha pergunta é o seguinte: hoje em dia a gente vê muitas igrejas falando que o diabo é responsável por todos os nossos erros e pecados. Existe base bíblica para isso? Ô princesa, deixa eu dizer algo para você. É fato que muitas igrejas hoje têm falado isso, que tudo é o diabo. A dor de cabeça é o diabo, o carro furou o pneu na estrada é o diabo, um acidente é o diabo. Não é isso que a Bíblia ensina. A nossa luta, de fato, é contra os principados e potestades, dominadores desse século tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Mas nós temos também responsabilidade. A carne, por exemplo, a nossa natureza pecaminosa, o sistema do mundo à nossa volta. Há poucos dias uma mulher entrou no meu gabinete e disse assim: pastor, eu vim aqui para o senhor orar, para Deus libertar meu pai do demônio do adultério. Eu disse para ela: filha, adultério não é demônio, adultério é obra da carne. Adultério não é libertação, adultério é arrependimento. Então essa ideia freudiana de dizer que o problema é o outro e atribuir tudo a Satanás, se isentando de responsabilidade, tendo a necessidade de arrependimento, não é o que a Bíblia ensina. É claro que o diabo tem sua participação, ele é o tentador, ele é o acusador, ele é ladrão, ele é assassino, ele veio para roubar, para matar, para destruir, mas o homem se isentar de culpa e apenas buscar libertação e não arrependimento, não é o que a Escritura nos ensina. Vamos à segunda pergunta do programa. Oi, meu nome é Gabriela e eu gostaria de saber se sorte e azar existem. Bom, Gabriela, tem muita gente que vive nessa corda bamba aí do misticismo. Se deu errado, teve azar. Se deu certo, é porque tem sorte. Nós não acreditamos nem em sorte, nem em azar. Nós acreditamos no governo de Deus, na providência de Deus. Quem dirige o nosso destino, Gabriela, é Deus. Nós temos responsabilidade de vivermos de modo digno de Deus em obediência. Quando você vive em obediência a Deus, você colhe os frutos abençoadores dessa obediência. Isso não é sorte, isso é obediência que traz bênção. Agora, quando você transgride os mandamentos de Deus, vive na contramão da vontade de Deus, vive uma vida irresponsável, Deus não tem nenhuma parceria com a nossa loucura, nenhum compromisso com a nossa loucura. Quem semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia na carne, da carne colhe corrupção. Isso não é azar, isso é sofrer as consequências de seus atos de rebeldia e de desobediência. Então, colocar essa tensão aí, desse pêndulo, é sorte, é azar, é uma forma muito rasa, muito medíocre, muito pequena de examinar os acontecimentos da vida. Nós cremos sim que Deus é soberano, que Deus traz bênção para aqueles que obedecem, Deus traz disciplina e até juízo para aqueles que se rebelam contra Ele. Vamos à terceira pergunta, então, do programa de hoje.
Oi, Hernandes, tudo bem? Meu nome é Tiago. Queria que você falasse um pouquinho sobre o posicionamento da Igreja Presbiteriana em relação ao batismo infantil e a participação das crianças na Santa Ceia. Tiago, muito obrigado por esta pergunta. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela crê na doutrina da aliança e por isso ela batiza os seus infantes. Assim como Deus firmou aliança com Abraão, o pai dos crentes, lá em Gênesis 17, e para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência, Deus também firma conosco uma aliança perpétua. Lá na antiga aliança, o sinal desta aliança era a circuncisão. E Paulo diz em Romanos 4 que a circuncisão era o selo da fé. Selo da fé. E diz Colossenses 2 que o batismo é esta circuncisão. Então, assim como a Páscoa foi substituída pela ceia do Senhor, a circuncisão foi substituída pelo batismo. Não se circuncidavam a criança lá, como selo da fé, com base na fé da criança, porque ela era circuncidada ao 8º dia, mas com base na fé dos seus pais. Assim também, na nova aliança, nós batizamos os infantes não com base na sua fé pessoal, mas com base na fé dos pais. Não batiza-se qualquer criança, nós não cremos em regeneração batismal. Não cremos. Nós cremos que os pais crentes devem levar os seus filhos para receberem um selo do pacto, que é o batismo. Agora, a Igreja Presbiteriana não oferece a ceia do Senhor para as crianças. É muito simples. A ceia exige um elemento fundamental. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. É necessário autoexame. Autoexame. Uma criança nasce na nossa casa, é filho, mas não é o fato de que ela nasceu que ela vai votar, que ela é responsável legalmente diante da lei. Então, são fases de amadurecimento da vida. Então, as crianças são batizadas, mas elas não participam da ceia, porque elas não estão aptas ainda a esse autodiscernimento. Vamos então à quarta pergunta do nosso programa. Olá, Reverendo Hernandes, tudo bem? A minha pergunta é a seguinte: a graça de Jesus, ela alcança todas as pessoas? Bom, Tafarel, sim e não. Se você falar todas as pessoas qualitativamente, sim. Se você falar todas as pessoas quantitativamente, não. Nós não temos nenhuma base na Bíblia para dizer que todas as pessoas, sem exceção, serão salvas. Nós não cremos no universalismo. Mas nós cremos que todas as pessoas, sem acepção, são alvos da graça. Ou seja, a salvação é para aquele que se arrepende e crê. A graça de Deus alcança aquele que se arrepende e crê. Não há salvação para aquele que permanece na incredulidade. Não há salvação para aquele que se mantém rebelde contra Deus. A ordem da Escritura é: arrependei-vos e crede. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Mas a graça de Deus é oferecida a todos indistintamente, homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, velhos, ricos, pobres, doutores, analfabetos, brancos, amarelos, pardos, negros, todos, de todas as raças, de todos os povos, de todas as tribos, de todos os lugares. O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, foi morto para comprar com seu sangue aqueles que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. Porém, a graça só se torna eficaz para aqueles que se arrependem de seus pecados e creem no nome do Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal e como Senhor da sua vida. Vamos então à quinta e última pergunta do nosso programa. Oi, meu nome é Natan e eu gostaria de saber se tem problema um crente deixar de ir para o culto de domingo para assistir um futebol, ficar de boa em casa. Pois bem, Natan, se tem problema, eu acho que deve ter, viu, Natan? Eu não estou dizendo que um crente perde a salvação por
deixar de ir à igreja e ir assistir um jogo de futebol, ou ficar de boa em casa. A Bíblia diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Nós estamos vivendo, Natan, uma época em que a igreja está se secularizando. Sabe o que significa isso? A igreja está deixando de pensar biblicamente para ser influenciada pelo pensamento secular do mundo, onde as pessoas dizem: não, nada tem nada a ver. Se você for examinar detidamente o que aguarda a observação do dia do Senhor, do que significa esse descanso, de que você deve cessar suas atividades normais do dia a dia, do seu trabalho, do seu lazer, para se voltar para o seu Criador, para se voltar para o seu Redentor, para reconhecer sua bondade, a sua graça, o seu favor, e você dedicar este dia para o seu descanso pessoal, para você adorar a Deus, para você servir a Deus, para você se deleitar em Deus. Então, um crente maduro, um crente que está buscando fazer a vontade de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, ele não vai querer, não por um legalismo pesado, não por uma imposição, ele não vai querer trocar o melhor por aquilo que pode ser até agradável. Ele não vai deixar de ir a um culto de celebração a Deus para ir num campo de futebol, porque posso até lhe garantir, eu gosto de futebol, eu acompanho o futebol, eu tenho meu time de preferência, mas o meu prazer de fato está na presença de Deus. É na presença de Deus que tem plenitude e alegria. É na presença de Deus que você tem regozijo pleno e maiúsculo. Então, penso eu, que quando um crente, como você disse, fica de boa em casa, ou vai para um campo de futebol assistir uma decisão do seu time, ou um jogo normal do seu time, ele está invertendo as prioridades. Ele está deixando de buscar as primeiras coisas primeiro. Ele está deixando de usufruir o melhor de Deus para aquele dia, que é um dia consagrado ao serviço e à adoração ao Deus Todo-Poderoso. Ele pode ir? Claro que ele pode ir, mas ele pode não ir. Ele pode não ir. Ele busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E eu penso que é desta maneira que um crente cheio do Espírito Santo agiria no dia do Senhor e ao longo de toda a sua caminhada. Pois bem, este é o programa Trocando Ideias. Estamos encerrando esse programa, mas eu quero aqui reiterar o meu convite a você para fazer uma visita à Igreja Presbiteriana de Pinheiros, uma igreja que tem sido um referencial na cidade de São Paulo, uma igreja que tem crescido, louvado seja Deus, pessoas chegando todo dia, famílias se aproximando toda semana, Deus fazendo coisas lindas e maravilhosas na igreja através dela. E você é o nosso convidado. Venha participar com a gente. Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Temos cultos aos domingos, 8h30 da manhã, 11 horas da manhã, 4h30 da tarde, 7 horas da noite. 2 escolas bíblicas dominicais, 9h40 da manhã e 5h40 da tarde. Conexão com Deus, toda segunda-feira, 20 horas, culto maravilhoso. Um trabalho para as mulheres, hein? Anote aí, terça-feira, 2h30 da tarde. Você vai ver uma igreja de portas abertas, uma igreja de coração aberto para receber você e a sua família. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.